Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Ontem o Brasil estreou, graças ao Pai Celestial, a rapaziada se deu bem lá. O outro time não está entre os melhores, mas eles jogaram bem, sim. E para mim, o suposto craque que eles falam sempre mais dele, parece que não jogou tão bem assim, deu um azar desgramado, que saiu bem machucado. Mas tinha outros. Normalmente um time é composto por 11 sem os reservas. Mas eles sempre comentam mais sobre ele. E eu gosto de ver o time da Argentina jogar assim. Porque lá normalmente eles não comentam muito sobre o melhor jogador atualmente, o Lionel Messi, que não jogou tão bem assim, ainda perderam para um time que parecia ser bem fraco. Mas a Alemanha parece que não teve tanta sorte também com os japoneses, que estão jogando para danar, e eles não jogavam tão bem assim. Mas futebol é assim mesmo. Não é como a política, não. Bom, lembrei, meu pai eu perdi com 5 anos, acho que uns 8 anos, minha avó, Deus primeiro, claro, cuidava de mim, minha avó também cuidava de mim. Nós éramos em 7, quando meu pai partiu com 37 anos de idade, deixou o mais novo com 17 dias de nascido, tinha uma acho que de 2 anos, mais uma outra e eu, e depois de mim também tinha mais uns 3. E infelizmente a maior parte partiu. Tenho 2 irmãs na Espanha, uma em Oviedo, Astúria, e outra em Galícia. E Deus teve mais misericórdia de mim ainda, ficou eu aqui. Eu ainda tive Covid. Mas fiquei bem. Graças a Deus, infelizmente, mais de 600, acho que 70 mil partiram. E o vírus da Covid, segundo muitos estudiosos, deixaram pessoas com 56 sequelas, que uma grande parte, nenhum deles nem sabe como tratar, porque ela é muito nova, por assim dizer. Bom, mas estamos indo com a graça de Deus. E vi lá mais uns jogos lá e tal, mas eu não me importo muito com o futebol. Torci lá um tanto lá, mas não foi isso que fez ele ganhar, não. Eles jogaram pelos méritos deles. Mas como eu disse da minha avó, acho que aos 8 anos eu perguntei para ela assim: vó, por que Deus, que na minha opinião criou tudo e todos, principalmente a mulher e o homem para evoluir, criou o homem primeiro? Lembro-me bem, ela falou assim: filho, acho que se ele tivesse criado a mulher primeiro, normalmente o homem não seria do jeito que é. Fiquei bastante inculcado. Depois que peguei mais idade, cresci mais um pouco, comecei a entender, falei, acho que ela tinha razão sim. Aí lembrei de uma parábola, que quando Deus veio dar umas bandas aqui na terra, depois que, acho que foi no 6º dia, que eu não leio a Bíblia Sagrada, mas parece que o homem foi criado por último. E ele viu Adão lá, estava suspeito lá, deitado, invocado, pensando e olhando os animais. Todos eram casais, em 2. E ele, tinha só ele. Aí disse que o pai olhou e falou, disse que tirou uma pestana lá e tal, tirou, supostamente, uma costela dele e criou a mulher. Quando Adão acordou, ele falou, pai, morri. Que anjo é esse? Mas ele não tinha morrido não. E Deus deve ter criado uma mulher que
Só ele, né? Adão olhou, ficou maravilhado. E estavam dando uma banda lá, supostamente no Jardim do Éden. Mas quando passou 24 horas, o pai estava lá em outro local. Ele chegou e falou: pai, essa criatura apareceu de repente? Pai, ela tem um olhar, o jeito que ela fala, o jeito que ela me trata. Ele nunca tinha tido nenhuma companheira. Mas ela muda de repente. Ela fica diferente. Eu posso deixar ela com o senhor? Ele falou sim. E ele ficou lá com ela. Deu 24 horas, o Adão voltou. Falou: senhor, eu estou sentindo falta daquela criatura. Ele falou: sim, leve. Passou 24 horas, o Adão voltou. Ele olhou meio suspeito para ele. Pai, eu não sei o que acontece. Nossa, fiquei contente quando ela voltou comigo. Mas como eu disse, ela é meio curiosa, pai. Ela é meio suspeita, ela muda de repente. E ela fica invocada também. Posso deixá-la aqui? Ele falou sim. E pensou, né, com os botões dele. Tem só 48 horas que eu a criei. Ainda não deu muito tempo para ela aprontar alguma, né? Pensando alto. Depois o Adão voltou. Falou: senhor? Ele falou: sim, já sei. Você veio buscar a mulher de volta, sua companheira? Ele falou: sim. Ele falou: leve-a e fique com ela. Ele falou: pai, que criatura é essa aqui? Eu não fico bem com ela, mas fico extremamente ruim sem ela. E ele foi. O pai deve ter pensado alto: eu sei, fui eu que a criei, né? Bom, vamos falar um pouco de política. Parece que o chefe do executivo está numa maré de falta de sorte danada. Quando eu ouvi num canal do YouTube, e eu assisto televisão muito esporadicamente, alguém comentando que o presidente do PL, que eu tenho muito respeito por ele, entrou com uma ação lá e tal, sobre as urnas lá e pereré pururu. Pensei, parece que contaram, recontaram, foram revistos lá e tal, e parece que não houve nada. Mas ele disse que tinha umas urnas lá, não sei se era mais antiga ou de outro ano, eu não sei bem, e podia ter havido algo meio curioso lá, ou suspeitíssimo, segundo ele. Mas o presidente do TSE, não, acho que não foi para ele, não foi não. Ele também faz parte do Supremo, a Suprema Corte. Eu nunca tinha prestado atenção, mas, na minha humilde opinião, e espero que eles não mandem me prender, não, a impressão que a Suprema Corte tomou um lado político, sim. Mas eles podem fazer o que eles quiserem. É a Suprema Corte, é o Judiciário, estão só abaixo de Deus. E olharam lá a papelada e tal, e enviou para o senhor Alexandre de Moraes, presidente do Supremo, que também disse que não viu irregularidade nenhuma, e por algum motivo alheio à minha vontade, ainda deu lá mais uma canetada e parece que deu uma multa das boas lá neles lá. Eu falei, pensei só, não tenho formação nessas áreas aí, mas falei, com tanto tempo depois das eleições, e com tantas especialistas comentando e olhando e falando, e uns analisando, disse que nem tinha cabimento do presidente do PL entrar com a ação lá e tal, mas
Ele devia ter as razões dele, né? Parece que o que não estava bom, parece que ainda ficou um pouco pior. Aí alguém comentou, falou, puxa, agora acho que nem presidente do PL ele vai poder ser mais, não sei por que também. E eu continuo com esse pensamento, por que o chefe do executivo não vem a público falar algo que ainda tem milhões de seres humanos nas manifestações e estão vendo o jogo de todos os jogos, claro, principalmente do Brasil, nos telões, principalmente na frente dos quartéis. E a impressão que a base dele foi para as cucuia, sumiram na poeira. Alguém me comentou, perguntou-me, Geraldo, se pressupõe, talvez, que o presidente do TSE esteja agindo fora das quatro linhas, como se faz? Falei, normalmente, se estiver acontecendo algo assim, que seria inconstitucional, o Congresso, a Assembleia Legislativa, abriria um processo de impeachment, depois passaria para o Senado. Mas eu falei, como lá, só eles e Deus sabem para que lado que estão, e ninguém fala nada, eu digo, que eu saiba, dentro da lei não há nada para contestar, não. E os seres humanos estão lá, bem descontentes, senão não estariam lá, que já faz mais de um mês. Como disse, é constitucional, e eu respeito demais todos que estão lá e os que não estão também. Mas a Copa do Mundo está aí, acho que agora é capaz deles ficarem mais. Lembro de ter feito um vídeo um dia antes que foi na sexta-feira, do debate. Lembro que comentei que seria até bom para esclarecer, digamos, os que estavam indecisos. Mas parece que não apareceram muitas propostas não, e parece que um andou ofendendo bem o outro lá e tal. Mas ficou normal assim, né? A falta de respeito de um ser humano pelo outro, principalmente de um candidato que foi presidente 2 vezes e por outro, que é chefe do executivo. Mas, bom, e teve lá as eleições lá e tal, e ganhou um, claro. E parece que o pessoal ainda está invocado à beça. Falei, bom, é direito deles fazer manifestações e de não concordar, né, com o que eles acham que talvez não foi certo, correto ou sei lá o que. Mas é um segundo, é um minuto, é 24 horas, um dia, é uma semana, e o mês, e vai passando, e a vida continua. E vamos torcer que haja uma saída diplomática para essa situação. Mas gostaria realmente que o chefe do executivo viesse a público, desse uma entrevista. Claro que ele deve ter lá os motivos dele, né? Mas as pessoas que estão lá, principalmente, acho que estão esperando algumas respostas. Mas fazer o quê? Deus que ilumine todos abençoe todos nós, que as coisas terminem bem para todos. Que a paz de Deus esteja com todos vós.